Eu sou Maria Padilha e hoje eu não vim adoçar palavras, hoje eu vim te libertar. Eu saúdo as forças da noite, eu saúdo os mistérios que caminham quando tudo silencia. Eu saúdo os espíritos que guardam os caminhos, as encruzilhadas e os destinos. Eu saúdo você que chegou até aqui sem entender muito bem o porquê, mas sentindo no fundo do peito que precisava ouvir isso. Antes de qualquer coisa, respire fundo. Solte o ar devagar. Permita que o seu corpo desacelere, porque o que vai ser dito aqui toca fundo. Se inscreva nesse canal agora, curta esse vídeo e escreva nos comentários algo simples, mas verdadeiro. Eu estou pronto para ouvir, porque quando você escreve, você firma um pacto com a sua própria consciência. Eu sempre vi tudo. Eu vi cada noite em que você virou de um lado para o outro na cama, tentando entender onde errou, tentando encontrar um detalhe que justificasse tanta dor. Eu vi você segurando o choro durante o dia e desabando quando ninguém estava olhando. Eu vi você pedindo força em silêncio, porque já não queria incomodar mais ninguém. E deixa eu te dizer algo que talvez doa ouvir agora, mas vai te curar depois. Você não perdeu nada, você se salvou. Você tentou permanecer onde sua alma já estava adoecendo. Você insistiu em relações que sugavam a sua energia. Você ficou mais tempo do que deveria porque acreditava que amar era suportar. Mas amar nunca foi se anular. Talvez você esteja ouvindo isso agora e alguém esteja passando pela sua mente. Uma pessoa que se afastou ou que você precisou se afastar. E mesmo sabendo que foi necessário, ainda existe dor, porque você não saiu frio, você saiu ferido. Você saiu se sentindo culpado por escolher a si mesmo. E isso foi o que mais machucou. Fique comigo até o final desse vídeo, porque mais adiante eu vou te mostrar por que essa pessoa ainda pensa em você, por que você sente esse peso mesmo depois do afastamento e por que a sua vida começou a se reorganizar exatamente depois que você soltou. Não sai agora. Esse recado não chega duas vezes. Você se afastou para sobreviver, não para perder. Seu corpo começou a adoecer antes da sua mente aceitar. Seu cansaço não era físico, era espiritual. Você carregava problemas que não eram seus, culpas que nasceram das escolhas erradas de outras pessoas, responsabilidades que nunca deveriam ter sido colocadas nas suas costas. Mesmo quando você tentava ser feliz, algo te puxava de volta para um abismo interno. E você se perguntava: por que eu nunca consigo descansar de verdade? Porque a sua alma estava pedindo socorro. Você tentou conversar, você tentou explicar, tentou consertar, mas chegou um momento em que a espiritualidade disse: chega. E quando você se afastou, não foi abandono, foi livramento. Algumas pessoas não entram na nossa vida para ficar. Entram para ensinar até onde nunca mais devemos nos abandonar. Talvez você tenha sido chamado de frio, de egoísta, de difícil, mas eu te digo agora, olhando diretamente para sua alma: você não é difícil, você só não aceita mais migalhas. Você entrega tudo. Você ama inteiro.
Você se doa sem calcular. E quem não sabe receber isso, sempre tenta diminuir o seu valor para justificar a própria incapacidade de amar. Eu vi você se culpando por coisas que não causou. Eu vi você pedindo desculpa por existir demais. Eu vi você tentando caber onde nunca foi o seu lugar. Mas agora o jogo muda, porque quem se escolhe uma vez nunca mais consegue se abandonar completamente. E mesmo sentindo saudade, você sabe que não pode voltar a ser quem você era. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Se essa pessoa fosse realmente certa para você, ela não teria dúvidas. Ela não se afastaria na primeira dificuldade. Ela não colocaria você para competir com orgulho, medo ou ego. Quem ama, fica. Quem ama, resolve. Quem ama, não te deixa sozinho no escuro. Talvez essa pessoa ainda nutra sentimentos. Talvez exista arrependimento. Talvez exista vontade de voltar. Mas nem toda volta é progresso. Às vezes é retrocesso. E você sabe disso. Seu corpo sabe. Sua intuição nunca mentiu. Respire fundo agora, porque na próxima parte eu vou abrir as cartas e mostrar os dois caminhos que se apresentam diante de você. Um deles parece conforto, o outro é libertação, e você vai precisar escolher. Respire fundo mais uma vez, devagar, porque agora eu vou tocar em um ponto que você evita olhar, mas que precisa ser visto para que a libertação aconteça. Eu sou Maria Padilha e eu preciso que você entenda algo antes de qualquer coisa. A culpa que você carrega nunca foi sua, mas você assumiu, como sempre faz. Você assumiu dores que nasceram em escolhas de outras pessoas. Você assumiu responsabilidades que não te pertenciam. Você assumiu o papel de forte quando por dentro só queria descansar e ninguém percebeu. Ou pior, percebeu e se aproveitou. Eu vi você tentando ser o equilíbrio da família, tentando ser o apoio emocional de todo mundo, tentando ser a pessoa madura, compreensiva, paciente, mesmo quando isso te custava noites sem dormir, mesmo quando isso drenava sua energia, mesmo quando você já não tinha forças nem para você. Você foi ensinado a engolir o choro, a ser forte, a não dar trabalho, mas nunca te ensinaram a se priorizar. Existe um tipo de dor que não grita, ela pesa, ela se manifesta em cansaço constante, em falta de motivação, em um aperto no peito sem motivo aparente. Você já sentiu isso? Mesmo em momentos felizes, algo te puxava de volta para dentro, porque você nunca teve o direito de simplesmente existir sem carregar o mundo nas costas. E aqui está uma verdade que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não falhou. Você não estragou nada. Você não destruiu relação nenhuma. O que se quebra quando você se escolhe é aquilo que só se sustentava às custas do seu sofrimento. Talvez você ainda se sinta responsável por finais que não provocou, por afastamentos que foram necessários, por silêncios que salvaram a sua sanidade. Mas escute com atenção agora. Alguns ciclos precisam acabar, porque continuar neles
seria uma traição a si mesmo. Eu sei que você ainda se pergunta: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tentado mais um pouco? Mas você já tentou tudo. Você só esqueceu de tentar por você. Fique comigo até o final desse bloco, porque daqui a pouco eu vou te mostrar por que você se sente preso mesmo tendo se afastado e o que ainda precisa ser solto dentro de você. Não saia agora. Você carrega um peso antigo e não é dessa vida apenas. Um peso de lealdade excessiva, de culpa herdada, de responsabilidade emocional que não deveria ser sua. Você aprendeu cedo que precisava agradar, que precisava manter tudo em ordem, que precisava ser útil para ser amado. E isso moldou a forma como você se relaciona até hoje. Você se doa demais. Você tolera demais. Você espera demais. E depois se pergunta por que sempre sai machucado. Mas isso não é fraqueza. É apenas um padrão. Um padrão que agora precisa ser rompido. Você não foi difícil. Você foi generoso em um mundo em que se aproveita da generosidade. Você não foi frio. Você se cansou de se machucar em silêncio. Você não foi egoísta. Você começou a se ouvir. E isso incomoda quem se beneficiava da sua ausência de limites. Talvez exista alguém agora tentando se reaproximar. Talvez exista alguém observando de longe, sentindo falta, mas sem coragem de atravessar o próprio orgulho. E aqui eu te digo com clareza: nem todo arrependimento merece uma segunda chance. Nem toda saudade vem acompanhada de mudança real. Você não precisa decidir agora, mas precisa estar consciente. Porque se você voltar sem que algo tenha mudado, você estará escolhendo dar passos para trás. E você já andou longe demais para isso. Agora, permita que eu abra as cartas. Respire fundo e solte o ar. A tiragem espiritual começa. O peso, a verdade e a escolha. A primeira carta que se revela é justamente o pendurado. Ela fala de sacrifício excessivo, de se colocar em segundo lugar por muito tempo, de carregar dores alheias acreditando que isso é amor. Essa carta confirma: você ficou preso não por falta de força, mas por excesso de entrega. A segunda carta que se revela é a lua. Ela fala de confusão emocional, de culpa, de medo de errar novamente. Ela mostra que você ainda se questiona demais, mesmo tendo feito o que precisava ser feito. E temos a terceira carta da tiragem, que se trata do sol. Ela anuncia libertação, clareza, um novo ciclo onde você volta a respirar com leveza. Mas o sol só nasce quando você para de se punir por escolhas que te salvaram. Agora eu te pergunto em silêncio: quanto tempo mais você vai se cobrar por ter escolhido viver? Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo mais uma vez. Repita comigo mentalmente: eu libero a culpa que nunca foi minha. Eu devolvo o que não me pertence. Eu escolho a mim sem medo. Se vier emoção, deixe vir. Isso é o peso saindo. Na próxima parte, eu vou falar sobre o orgulho da outra pessoa, o arrependimento que existe e por que nem todo retorno é destino,
Essa parte costuma mexer muito, então permaneça. Respire fundo mais uma vez, porque agora nós entramos em um ponto delicado, aquele que o coração sente, mas a mente tenta evitar. Eu sou Maria Padilha e eu vejo além do que é dito. Eu vejo o que foi calado, o que foi engolido, o que ficou preso. Existe alguém que se afastou de você, ou que você precisou se afastar. E mesmo com o silêncio, mesmo com a distância, essa pessoa ainda pensa em você. Não pense que o afastamento apagou tudo. Não apagou. Existe arrependimento, existe saudade, existe vontade de se aproximar. Mas existe também algo muito forte bloqueando esse movimento: o orgulho. O orgulho faz a pessoa preferir perder do que admitir que errou. Faz alguém escolher o silêncio para não enfrentar a própria responsabilidade. Essa pessoa sabe que falhou com você, sabe que te machucou, sabe que não te valorizou como deveria. Mas admitir isso exigiria maturidade emocional. E nem todos estão prontos para isso. Talvez você ainda se pergunte: por que ela não vem? Por que essa pessoa não fala? Se sente, por que não age? Porque sentir é fácil. Agir exige coragem. E coragem nem todo mundo tem. Agora eu preciso ser muito clara com você. Nem todo sentimento justifica um retorno. Às vezes, o arrependimento vem tarde, quando você já mudou, quando você já se fortaleceu, quando você já não aceita mais o que antes tolerava. E isso cria um choque, porque a pessoa que ficou para trás espera encontrar a versão antiga de você, aquela que se explicava, que se culpava, que aceitava migalhas, mas essa pessoa não existe mais. Existem 2 caminhos diante de você agora, e ambos são possíveis. O primeiro caminho é o retorno, o conforto do conhecido, a sensação de, pelo menos eu sei como é. Mas esse caminho carrega um risco. O risco de você precisar se diminuir novamente para caber onde já não cabe. O segundo caminho é o progresso, o desconhecido, o silêncio temporário, mas também a leveza, a dignidade e a reciprocidade que você nunca teve. E aqui entra o livre-arbítrio. A espiritualidade não te força. Ela orienta. Fique comigo até o final deste bloco, porque agora eu vou abrir as cartas para mostrar o que cada caminho carrega energeticamente. Não saia agora. Respire fundo. As cartas se abrem. A primeira carta representa o retorno. A carta se trata dos enamorados. Essa carta fala de escolha emocional, de vínculo, de sentimento, de atração. Mas atenção, nem toda escolha baseada no coração leva à felicidade. Essa carta mostra que se houver retorno sem mudança real, você pode voltar a viver o mesmo ciclo, apenas com menos paciência. A segunda carta representa o progresso. Se trata da roda da fortuna. É uma mudança de destino, uma nova fase. Representa movimento. Essa carta mostra que, ao seguir em frente, o universo se reorganiza rapidamente. Novas pessoas surgem, novas oportunidades se alinham, mas isso exige fé. A terceira carta representa o resultado final, caso você se escolha.
A carta que se revela na tiragem é a força. Ela mostra você firme, seguro, consciente do seu valor. Não endurecido, mas fortalecido. Essa carta confirma: o caminho da frente te fortalece, o caminho de trás te enfraquece. Talvez ouvir isso doa, porque existe sentimento, existe história, mas escute com atenção agora. A pessoa certa não te deixa em dúvida. A pessoa certa não se afasta na primeira dificuldade. A pessoa certa não coloca orgulho acima de você. Quem ama, age. Quem quer, atravessa o medo. Quem respeita, não te perde. Você não precisa tomar uma decisão agora, mas precisa estar consciente, porque se escolher voltar apenas por saudade, você estará escolhendo o passado. E o passado já mostrou até onde podia ir. Agora feche os seus olhos por alguns segundos. Respire fundo comigo. Repita mentalmente: eu escolho o que me fortalece. Eu honro o que eu me tornei. Eu não volto para onde precisei me abandonar. Sinta essas palavras ecoando dentro de você. Agora você sabe a resposta. Na próxima parte, eu vou falar sobre as pessoas que tentaram te atrasar, sobre inveja, energia negativa e por que você sentiu tanto cansaço emocional e físico mesmo sem explicação. Essa parte é reveladora. Respire fundo mais uma vez, porque agora eu vou falar de algo que você sentiu, mas talvez nunca tenha conseguido explicar. Eu sou Maria Padilha e eu preciso que você escute isso com o coração aberto. O seu cansaço nunca foi só físico. A sua exaustão nunca foi apenas mental. Você sentia um peso estranho, uma fadiga que não passava, uma vontade de se isolar sem saber exatamente o porquê. Mesmo descansando, você não se sentia renovado. Mesmo sorrindo, algo por dentro estava drenado. E você se perguntava: por que eu estou assim, se eu não fiz nada de errado? A resposta é simples e dura ao mesmo tempo. Nem todo cansaço vem do esforço. Alguns vêm de quem te observa, te inveja e te suga energeticamente. Você esteve perto demais de pessoas que não vibravam com você, pessoas que não suportavam a sua luz, pessoas que viam a sua força e, em vez de se inspirar, queriam te diminuir. Existe alguém que tentou te atrasar, que tentou confundir seus passos, que tentou sugar sua energia para se sentir melhor. Essa pessoa não precisava falar mal de você em voz alta. Bastava desejar em silêncio. E a espiritualidade viu. Você sentiu isso no corpo, no sono interrompido, na mente acelerada, na vontade de se afastar de tudo e de todos. E aqui está a verdade que você precisa ouvir agora. Você nunca esteve fraco. Você estava sobrecarregado por energias que não eram suas. Talvez essa pessoa estivesse dentro da sua própria família. Algumas talvez estivessem no trabalho. Talvez até entre amigos que você jamais desconfiaria. Mas o padrão era o mesmo. Quanto mais você crescia, mais essa pessoa se incomodava. Porque quem vive na escassez se incomoda com quem vibra na abundância, mesmo que em silêncio.
Fique comigo até o final dessa parte, porque agora vou abrir as cartas para revelar onde essa energia estava se escondendo e por que ela já perdeu a força. Não saia agora. Respire fundo. As cartas finalmente se abrem. A primeira carta que se revela é a carta do diabo. Essa carta não fala de maldade gratuita. Ela fala de apego, inveja, dependência energética. Mostra alguém preso à própria sombra, tentando se fortalecer, drenando o outro. Essa carta confirma. Alguém tentou se alimentar da sua energia. Vamos à segunda carta da tiragem. Se trata do 7 de espadas. Ela revela engano, falsidade, atitudes escondidas. Essa carta mostra alguém que agia pelas costas, que não era verdadeiro, que sorria na sua frente e te desejava queda no silêncio. E vamos à terceira carta da tiragem. Se trata da temperança, o equilíbrio restaurado, a cura e a proteção. Essa carta mostra que a espiritualidade interveio a tempo. O que foi enviado não te atingiu por completo e agora está sendo devolvido. Escute com atenção agora. Você não precisa fazer nada. Não precisa se defender. Não precisa confrontar. A justiça espiritual não falha. Ela apenas demora o tempo necessário para ensinar. Quem tentou te atrasar vai sentir o próprio desequilíbrio, não como castigo, mas como consequência dos próprios atos. Agora feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo. Vamos fazer um ritual simples de proteção e de devolução, sem vingança, apenas equilíbrio. Repita mentalmente comigo. Eu devolvo ao universo tudo que não é meu. Eu corto agora toda a energia que tentou me atrasar. O que me pertence fica, o que não me pertence retorna. Eu sigo leve. Sinta o peso saindo do seu corpo, dos ombros, da nuca, do peito. Você vai perceber algo nos próximos dias, uma leveza diferente, uma clareza maior, uma vontade de seguir sem olhar para trás. Isso não é coincidência, é energia voltando para o lugar certo. E se você sentiu que essa parte falou diretamente com você, curta esse vídeo agora. Isso fortalece a corrente espiritual. Se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu me protejo. Essa palavra sela o processo. Na próxima parte, eu vou falar sobre a virada definitiva, sobre como aprender a dizer não, como se colocar em primeiro lugar sem culpa e como o universo começa a recompensar quando você se escolhe. Essa parte traz alívio. Respire fundo comigo agora, bem devagar, porque agora nós entramos no momento em que tudo começa a mudar de verdade. Eu sou Maria Padilha e eu preciso que você escute isso com atenção, porque essa parte não é sobre dor, é sobre poder. Você passou tempo demais acreditando que precisava agradar para ser aceito, que precisava se doar para ser amado, que precisava carregar o mundo nas costas para ter valor. Mas isso nunca foi verdade. Você sempre teve valor. Só esteve cercado de pessoas que não sabiam reconhecer. Você confundiu amor com sacrifício, confundiu responsabilidade com culpa,
confundiu bondade com submissão. E isso te levou a se colocar em último lugar muitas vezes. Agora, escute com clareza. Dizer não te torna ruim. Se escolher, não te torna egoísta. Colocar limites não afasta o que é verdadeiro. Limite só afasta quem se beneficiava da sua ausência dele. Talvez você ainda sinta medo de magoar, medo de perder, medo de ficar sozinho. Mas o que você precisa entender agora é: você já ficou sozinho mesmo estando acompanhado. Você já se sentiu abandonado mesmo tentando manter tudo de pé. Então esse medo não pode mais te governar. Fique comigo mais um pouco, porque agora eu vou te mostrar o que acontece energeticamente quando você aprende a se colocar em primeiro lugar. Quando você se escolhe, o universo se move. Não de forma mágica, mas de forma justa. As pessoas erradas se afastam sem barulho. As situações que te travavam começam a se desfazer e você sente um alívio. Você começa a respirar melhor, a dormir melhor, a sorrir sem culpa. Isso é sinal de alinhamento. Agora eu vou abrir mais uma vez as cartas para mostrar o que acontece depois da decisão. Respire fundo comigo. A primeira carta que se revela na tiragem é a força. Essa carta mostra você firme, centrado, consciente do próprio valor. Não endurecido, mas seguro. Você aprende a conduzir a própria vida com calma e autoridade. A segunda carta da tiragem é o 6 de ouros. A reciprocidade, troca justa e equilíbrio. Essa carta confirma: tudo que você deu sem receber volta agora em forma de relações mais saudáveis, oportunidades e reconhecimento. A terceira e última carta da tiragem se trata do 10 de copas. Há uma plenitude emocional, há uma paz, um sentimento de pertencimento verdadeiro. Essa carta mostra que o amor que chega não confunde, não some, não exige que você se diminua. Agora escute com atenção, porque isso é importante. O que vem agora exige que você não aceite menos. Se você voltar a se diminuir, você bloqueia o que está chegando. O universo não entrega recompensas para quem insiste em se abandonar. Feche os olhos agora. Vamos fazer um ritual de afirmação e de merecimento. Respire fundo comigo por 3 vezes. Agora, repita mentalmente: eu reconheço meu valor. Eu mereço reciprocidade. Eu não aceito menos do que me honra. Eu me coloco em primeiro lugar sem culpa. Sinta essas palavras se assentando dentro de você. Você vai perceber algo muito claro daqui para frente. Não será mais tão fácil te manipular. Não será mais tão fácil te confundir. Não será mais tão fácil te fazer duvidar de si. E quem tentar vai sentir a barreira energética que agora existe. Isso não é frieza, é maturidade emocional e espiritual. Se essa parte falou com você, curta esse vídeo agora. Isso fortalece a energia que estamos movimentando aqui. Se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu me coloco em primeiro lugar. Essa frase não é apenas um comentário, é um decreto.
Na próxima parte, eu vou falar sobre o que acontece com quem te perdeu, porque algumas pessoas só percebem quando é tarde e porque você não precisa provar nada para ninguém. Essa parte traz fechamento emocional profundo. Respire fundo comigo mais uma vez. Sinta o ar entrando. Sinta o peso saindo. Eu sou Maria Padilha e agora eu vou falar de algo que mexe fundo, porque toca no ego de quem ficou para trás e na libertação de quem seguiu em frente. Existe uma verdade silenciosa que quase ninguém admite. As pessoas só valorizam quando perdem. Enquanto você estava ali, disponível, presente, resolvendo, ajudando, sua presença virou rotina, virou certeza, virou algo que não precisava ser cuidado. E foi aí que erraram. Quem te perdeu não te perdeu por falta de amor apenas. Te perdeu por comodismo, por achar que você estaria sempre ali, por acreditar que você aguentaria mais um pouco. E você aguentou, até onde deu. Mas quando você se afastou, o vazio apareceu. Talvez essa pessoa só agora esteja percebendo o tamanho da sua ausência. Só agora esteja comparando. Só agora esteja sentindo falta da sua entrega, da sua atenção e da sua lealdade. Mas escute com atenção agora. Perceber depois não reescreve o passado. Sentir falta não apaga o que foi feito. O arrependimento tardio dói mais em quem sente do que em quem seguiu. Você não precisa se vingar, não precisa provar nada, não precisa explicar suas escolhas. O simples fato de você ter seguido em frente já é a resposta. Talvez você ainda se pegue pensando: será que eu fui duro demais? Será que eu poderia ter esperado mais? Mas eu te lembro agora com firmeza. Você esperou o suficiente. Você tentou o suficiente. Você se doou além do limite. E ninguém pode te cobrar mais do que isso. Existe algo muito libertador em não precisar mais se justificar, em não precisar mais convencer, em não precisar mais se explicar. Você não deve explicações a quem te machucou. Você não deve acessos a quem te desrespeitou. Você não deve presença a quem não soube te honrar. Agora eu vou te pedir algo simples, mas poderoso. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo. Sinta o silêncio. Nesse silêncio, diga mentalmente: eu não preciso provar nada para ninguém. Quem me perdeu, perdeu. Eu sigo em paz. Deixe essas palavras ecoarem na sua mente. Você vai perceber algo curioso a partir de agora. Quanto mais você se fortalece, menos necessidade sente de falar do passado. Isso é sinal de cura. O passado perde força quando deixa de ser ferida e vira aprendizado. Talvez algumas pessoas ainda tentem te provocar. Talvez tentem puxar conversa. Talvez tentem testar os seus limites. Mas agora você não reage mais como antes. Você observa, você sente, você escolhe. E isso é maturidade espiritual. Se você sente que essa parte falou com você, curte esse vídeo agora. Isso fortalece essa corrente. Se inscreva no canal e escreva nos comentários:
eu sigo em paz. Essa frase encerra ciclos. Na próxima e última parte, eu vou falar sobre o que vem depois da libertação, sobre os novos caminhos que se abrem, e vou fazer um encerramento espiritual poderoso, para que quem ficar até o final sinta alívio, paz e fechamento verdadeiro. Essa parte costuma ser a mais calma e a mais transformadora. Respire fundo comigo novamente, bem devagar. Sinta o ar entrar e sair. Agora, o campo está mais calmo, porque muita coisa já foi dita, muita coisa já foi compreendida e muita coisa já foi solta. Eu sou Maria Padilha e estou aqui até o fim. Depois da libertação vem o silêncio, e esse silêncio não é vazio, ele é espaço, espaço para o novo, espaço para o descanso da alma, espaço para que a vida se reorganize sem esforço. Você passou tanto tempo lutando, explicando, tentando entender, que agora estranha quando tudo começa a ficar quieto. Mas não se assuste, o silêncio que vem depois da dor é a cura. Talvez você ainda acorde alguns dias com o peito apertado. Talvez ainda sinta saudade do que foi. Não confunda isso com arrependimento. É apenas o coração se adaptando a uma nova realidade, onde ele não precisa mais se defender o tempo todo. Você não perdeu a sensibilidade, você ganhou discernimento. Agora, os caminhos começam a se abrir de forma natural, sem empurrões, sem sofrimento, sem jogos emocionais. Você vai perceber pessoas diferentes se aproximando, conversas mais leves, presenças que não sugam, e você vai reconhecer, porque não vai doer. O que é seu chega em paz. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava sofrer para merecer, que precisava pagar algum tipo de preço emocional. Mas escute com atenção agora. Você não precisa mais sofrer para evoluir. Você não precisa mais se ferir para aprender. A espiritualidade não exige dor. Ela ensina através da consciência. E você aprendeu. Agora eu quero que você feche os olhos mais uma vez, sem pressa. Respire fundo 3 vezes. Nós vamos fazer um ritual de fechamento e de paz, para que tudo que foi movimentado aqui se assente. Repita mentalmente com calma. Eu aceito o que passou. Eu libero o que não ficou. Eu confio no que vem. Eu sigo em paz. Sinta essas palavras descendo para o seu peito, para o seu corpo, para a sua respiração. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa convencer. Não precisa correr. O que é seu encontra você no tempo certo e do jeito certo. Se você chegou até aqui, até este momento do vídeo, saiba que isso não foi por acaso. Poucas pessoas ficam até o fim, e quem fica está pronto para um novo ciclo. Agora, eu te peço algo simples, mas importante. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e escreva nos comentários: eu sigo em paz. Essa frase sela tudo o que foi feito aqui hoje. Eu sou Maria Padilha e eu não abandono quem se escolhe, quem se respeita, quem aprende a soltar. Descanse agora. Deixe essa mensagem trabalhar em você. Você não precisa fazer mais nada.
O que precisava ser entendido já foi entendido. Laroie, eu permaneço ao seu lado.